O temor a Deus nos leva a compreender a sua santa palavra. Queiram permanecer em pé, irmãos, para a leitura do Salmo 130. Salmo que será lido para fundamentar a exposição da palavra de Deus. Quem também nos acompanha por meio da transmissão que fazemos agora deste culto, sinta-se convidado a abrir a palavra de Deus. Certamente Deus te falará. E prefira sempre a Bíblia impressa, porque os irmãos sabem, os dispositivos eletrônicos podem nos desviar a atenção. Mas não havendo outro meio, acessem também a Bíblia, que nos diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Podem sentar. Nossos desejos têm pouco de santidade, irmãos. Desejamos bens, e mesmo quando, com a permissão do Senhor, alcançamos, normalmente desejamos alcançar outros bens, desejamos aplausos, influência, seguidores, desejamos tantas coisas que não necessariamente refletem uma visão sagrada da vida que Deus nos tem dado, porque muitos desses desejos não têm conexão com a vida que alcançamos em Cristo Jesus. Mas o que se espera de crentes em Jesus? De gente salva por Cristo, da vida vã do pecado para a nova vida, daqueles que foram regenerados, é que tenham desejos espirituais cultivados em seu coração. Em meio às muitas possibilidades que temos nessa vida, em meio às adversidades, o que se espera do crente é que nunca deixe de ter alvos que demonstrem que ele vive pela fé. O salmista aqui apresenta um daqueles cânticos dos degraus. Os irmãos perceberão como das profundezas da agonia e da instabilidade do viver, até a celebração do cuidado de Deus por seu povo, o salmista apresenta alguns dos alvos santos que eu e você deveríamos ter. Inicialmente ele se assemelha a uma pessoa que está afogando-se quando começa a clamar ao Senhor. Ele diz isso no verso 1: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. E no verso 2, clama ao Senhor: escuta a minha voz, ouça as minhas súplicas, Senhor. Certamente o salmista podia lembrar-se da oração de Salomão. Vejam o segundo livro das Crônicas, no capítulo 6, verso 40, o que nos diz? Segundo Crônicas 6,40, Salomão em oração diz assim: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Toma para si aquilo que Salomão lançou como recurso no momento desafiador da sua vida e diz: Senhor, ouça os meus alvos, veja os meus sonhos, considere os meus planos, perceba, Senhor, aquilo que há em meu coração. Isso me faz lembrar do Salmo 34, no verso 15. Em sua Bíblia, o que é dito é, em Salmo 34, verso 15, que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O salmista expõe desejos do seu coração porque tinha essa convicção.
Deus não se omite na atenção aos seus filhos. Que animador, quão consoladora é essa verdade você, meu irmão. Olhando para a palavra de Deus, poder reconhecer que os olhos do Senhor estão sobre você, que os ouvidos do Senhor não estão fechados ao seu clamor. É por isso que o autor inspirado diz: Senhor, ouça aquilo que eu tenho a dizer. Veja se aquilo que coloco diante do Senhor são alvos aprovados pelo Senhor. Eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus, reafirmando a sua confiança absoluta na palavra de Deus. E investigando o seu coração, se perguntar se você tem tido desejos espirituais ou alvos da fé, como este homem apresentou diante do Senhor. O primeiro desejo dele, irmãos, o grande alvo da sua fé é ser ouvido por Deus. Veja que isso nos parece óbvio para os crentes. Este salmo penitencial está enfatizando que Deus é misericordioso, porque o salmista mesmo reconhece a sua pecaminosidade. Ele se penitencia pedindo ao Senhor perdão. Então, para ele, um primeiro alvo é ser ouvido por Deus. Considerando a grandeza e a santidade de Deus, esse homem conclui: Deus me ouvirá, somente porque Ele é misericordioso, e com Ele está o perdão. O meu desejo, portanto, é ser ouvido por Deus. Nós olhamos para o Salmo 130 e encontramos esse homem retoricamente perguntando ao Senhor no verso 3, se o Senhor tiver que considerar as nossas iniquidades, quem será ouvido pelo Senhor? Quem subsistirá? Irmãos, uma das grandes evidências de vida santa é o reconhecimento profundo de que o homem é pecador. Toda pessoa que se aproxima de Deus percebe como, num contraste, o quão pecador é diante da grandeza e da santidade de Deus. Toda pessoa que está se tornando cada vez mais santa torna-se mais humilde, reconhece cada vez mais sua limitação, seu pecado, sua rebeldia, sua indisposição de ouvir e obedecer ao Senhor. O salmista, portanto, diz: Senhor, o meu desejo é que o Senhor me ouça, porque se o Senhor tiver que considerar a minha biografia, o Senhor não me ouvirá. O meu primeiro desejo é: tenha o Senhor misericórdia e ouça a minha oração, ouça o meu clamor. Irmãos, como é bom saber que Deus ouve. E porque Ele ouve, Ele responde ao modo dele, que é sempre o melhor. Se você tem certeza que Deus está te ouvindo, alegre-se com isso. Não considere tanto se Ele fará aquilo que você está pedindo, porque alguns dos nossos pedidos nos destruiriam se fossem atendidos por Deus. Pregador batista, já falecido há alguns séculos, Charles Spurgeon, acerca da oração, ele disse o seguinte: quando leio que Deus irá ouvir minha oração, é muito melhor, pois Ele pode fazer o que quiser quanto a respondê-la. E se eu fizer uma oração imprópria, o que é melhor para mim do que Deus ouvi-la e então deixá-la de lado? O que é melhor para mim do que o Senhor dizer para mim mesmo: meu filho, não é isso que tenho para você. Não é bom, não é o melhor. Irmãos, há muita confusão quanto à oração. Muito, a meu ver, pela influência da religiosidade popular brasileira. Há crentes que acreditam que podem fazer da oração uma espécie de pedra de toque. E se utilizarem certas palavras do tipo: está amarrado, eu decreto, eu determino, necessariamente a oração será ouvida por Deus como aquele que ora deseja. Mas, irmãos, oração é consulta a Deus, é conversa com Deus, é busca da vontade de Deus, é a atitude de quem se deleita no Senhor e nele confia. Por isso, ser ouvido por Deus deve ser o nosso grande desejo. E sendo ouvidos por Deus,
devemos desejar que Ele amolde o nosso coração até para que o louvemos quando Ele nos diz não. Ou quando Ele diz agora não. Ou quando Ele nos diz você não está preparado. Sim, Deus também diz não. Alguns dos mandamentos da lei de Deus começam assim: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Então, quando oramos ao Senhor, devemos desejar ser ouvidos pelo Senhor, e Deus promete que nos ouve. O salmista diz, em outro salmo, que Ele quer nos ouvir. Deus é misericordioso, irmãos. O salmista se apega a esta máxima, como já vimos aqui no verso 4, ele diz: contigo, porém, está o perdão, comigo estão as iniquidades. Contigo, o perdão, certamente o Senhor me ouvirá. Vejam o Salmo 143, no verso 2. Salmo 143, verso 2: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Quem pode, irmãos, chegar à presença de Deus considerando-se qualquer coisa? Diante do Deus Santo, daquele em quem não há pecado, aquele que é admiravelmente reto, cujo caráter é inigualável. Quem poderá chegar na presença de Deus argumentando que as suas obras de justiça devem ser louvadas por Deus, à vista do Deus da Bíblia? Meus irmãos, não há outra atitude que se espere de alguém que busca o Senhor em oração do que a humildade do reconhecimento do seu pecado, do que a sinceridade de um coração que diz: eu estou confiado nos méritos de Jesus e não no meu merecimento. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. A oração feita em nome de Jesus é a oração de quem diz: eu confio no meu mediador, porque confiando em minhas virtudes, eu não serei ouvido por Deus Pai. O Pai me ouvirá, porque Ele conhece o Filho e glorificou o Filho que é santo. É em nome do Filho que me lavou do pecado para me apresentar santo ao Pai que oro. Deve ser o desejo de todo crente orar ao Senhor com a certeza de que Deus ouvirá, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Meus irmãos, Deus não nos ouvirá porque entregamos dízimos, ou porque frequentamos um número excepcional de cultos públicos, ou porque nós auxiliamos instituições de socorro aos aflitos e necessitados, porque tudo isso somado às rebeldias, às teimosias, às quebras da lei de Deus, não significam grande coisa. É confiado no amor do Senhor que nós desejamos ser ouvidos por Ele. Isaías, no capítulo 38, verso 17, apresenta a oração de Ezequias. Isaías 38, 17. Veja o que Ezequias diz: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Veja a obra graciosa de um Deus eterno, poderoso, justo, santo, perfeito, mas que olha para o homem e diz: eu te perdoarei para que você se achegue a mim. Tu me amaste, Senhor, diz Ezequias, a ponto de lançar para trás os meus pecados e então atender a minha oração e me livrar da cova da morte. Eu ainda quero mencionar Miqueias, capítulo 7, verso 19. Veja o que diz o profeta Miqueias, capítulo 7, verso 19, como esse texto da palavra do Senhor é importante. Tomará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar, ou nas profundezas do mar. Acerca desse versículo, um determinado comentarista bíblico diz que para ele a grande ilustração desta verdade bíblica é que o Senhor nosso Deus pegou todos os nossos pecados quando nós os confessamos e os entregamos nas mãos do Deus perdoador, e Ele pegou todos esses pecados e embalou e colocou
correntes em volta dessa embalagem, e pegou essa embalagem, colocou sobre uma pesada rocha e acorrentou mais uma vez, e no navio em alto mar levou essa rocha com os nossos pecados, jogou no fundo do mar e mandou colocar uma boia ali com a inscrição: proibido pescar nesse lugar. É o que Deus faz com os nossos pecados. O Senhor lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Para a literatura bíblica, isso diz muita coisa. Pecado perdoado é pecado que Deus não voltará a recuperar. Pecado perdoado é pecado esquecido. Pecado perdoado é pecado que não será lembrado jamais. Para o autor bíblico, fica a certeza: quem poderá pescar qualquer coisa nas profundezas do mar? Ainda hoje, irmãos, com toda a tecnologia que temos nos oceanos, o ecossistema mais desconhecido do planeta é o fundo do mar. Veja a glória da palavra de Deus, que nos antecipa em milênios aquilo que sabemos hoje. Algo lançado nas profundezas do mar está perdido, esquecido, abandonado. O primeiro desejo do salmista é: Senhor, ouça a minha oração, porque o Senhor é santo, não porque eu mereço. Meu irmão, tenha como alvo de fé ser ouvido por Deus. Então, ore, o alvo será atingido. Um segundo alvo de fé do Salmo 130 é o desejo de compreender a palavra de Deus. Vejam como o autor do Salmo passa do mar ao tribunal no qual ele se apresenta diante de Deus. E diante de Deus, sentindo-se acolhido e perdoado, ele no verso 5 diz: eu aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, já que o Senhor me aceita e me ouve. Eu desejo te conhecer mais e melhor, e desejo viver segundo o conselho da tua palavra, conselho que é reto. Assim como Deus é digno de todo crédito, a palavra dele é digna de crédito. A palavra é de Deus. Assim como ele é amoroso, cada verso da palavra de Deus é demonstração de amor do Deus que fala conosco em sua palavra. Assim como Deus é santo, a palavra dele é a palavra santa de quem quer nos livrar da vida nas trevas. Assim como Deus sábio que nos conduz, a palavra dele é sábia e nos livra da impiedade, nos convida a uma vida piedosa. Então devemos desejar, irmãos, alcançar esse alvo de fé que é a compreensão da palavra de Deus. Os conselhos são sábios, então leia a palavra de Deus, se exponha à palavra de Deus. Não faça como aquele homem que foi encontrado morto no deserto. E quem encontrou o corpo dele, o cadáver, se espantou, porque ele estava quase no topo de uma montanha de areia. E após aquela montanha de areia, um oásis, tão perto da água, mas morto de sede. Você tem a Bíblia em suas mãos. Você tem acesso à Bíblia gratuitamente. Se você não tem uma Bíblia, fale comigo hoje à noite. Esta igreja te presenteará com um exemplar da Bíblia. Não se deixe enganar, lance o seu coração, exponha a sua alma à palavra de Deus. Não morra de sede perto do manancial de águas limpas, que é a palavra de Deus. Se expõe à palavra de Deus, é desejo espiritual do salmista. Senhor, a minha alma tem desejado a tua palavra, eu espero na sua palavra. Mas há um terceiro desejo que encontro aqui, e esse é um desejo legítimo. É um alvo da fé. É um alvo que todos nós devemos buscar atingir, que é experimentar o socorro de Deus. Nós estamos falando de um homem que inicia o salmo dizendo: é das profundezas que eu clamo ao Senhor. Estou em aperto, em agonia. Estou padecendo, a minha vida corre perigo. Eu não sei, Senhor, o que farei para me levantar, porque eu sou um pecador em agonia. Esse homem, ao olhar para o Senhor, diz: conto com o socorro do Senhor. E ele, tendo surgido
do fundo do mar, de onde clamou para apresentar-se no tribunal em que foi absolvido pelo Senhor. Agora ele pula para os muros da cidade e diz: Senhor, eu estou esperando o nascimento da manhã, que passe a noite perigosa em que poderei sofrer o ataque de um inimigo, poderei experimentar com surpresa aquilo que eu não consigo ver no escuro. Então eu estou como os guardas que desejam o nascer da manhã. Meu pai serviu ao Exército Brasileiro nos anos 70, no 35º Batalhão de Infantaria. E ele era colocado em uma das guaritas do batalhão, com 19 anos de idade, para vigiar uma área de brejo. E o meu pai me disse que ele ouvia de tudo. Até os sons mais impossíveis de se ouvir no sertão baiano ele ouvia. E ele me dizendo: a noite é tenebrosa. Sentinela num batalhão imenso, com uma área de pântano, de brejo, você ouve de tudo, até dinossauro você ouve. Dragão. A noite trazia temor. E aí ele me dizendo que a alegria no coração começava às 5 da manhã. Nós estamos falando do Nordeste brasileiro. O dia começa bem cedinho. E como ele desejava os primeiros raios do sol. E quanto mais iluminado o dia, mais alegre o coração dele ficava. É disso que o salmista está dizendo. Mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, a minha alma anseia pelo Senhor. É um homem dizendo: a minha alma está escura, Senhor, escurecida. A minha alma está cheia de temores. Me socorra, ó Deus. E Deus socorre. Se você já creu em Jesus Cristo como seu Salvador, se você já recebeu pela fé todas as consequências da obra de Cristo no Calvário, que morreu pela redenção do pecador, você sabe que há socorro da parte de Deus para quem no Senhor espera. Nos apeguemos a 1 de João, no capítulo 1, verso 8. 1 de João 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Capítulo 2, verso 1: se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele, esse advogado, esse mediador, esse intercessor, Ele é a propiciação, é a oferta, é a entrega, é a dádiva pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Para todos aqueles que no mundo inteiro creem que Jesus é o Salvador. Portanto, há socorro garantido pela palavra de Deus, e você deve desejar isso, experimentar o socorro de Deus. Se você está vivenciando dias de turbulência na família, grande preocupação nos negócios, coração entristecido, lutas sem cessar, meu irmão, deseje o socorro de Deus. Peça a Deus que te socorra. Você não já sabe que é um alvo da fé ser ouvido por Deus? Você não já sabe que você deve desejar compreender a palavra de Deus? Então junte essas duas premissas. A palavra de Deus te garante que Deus quer te ouvir, e diz que Ele socorre o aflito. Diz mais, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia ou da tribulação. Há um socorro que não é bem presente. Você passa mal e alguém faz contato com o resgate, até que a ambulância chegue, aquele é um socorro que está por chegar, ainda não é presente. É socorro futuro. Mas o Senhor não.
A palavra que diz que Ele quer te ouvir, garante que na sua aflição, ao clamar pelo socorro dEle, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Abra os lábios, clame ao Senhor. Creia na verdade da palavra do Senhor. Deus é soberano para socorrer todos os seus filhos segundo a vontade dEle, em qualquer época e em qualquer lugar. Deus é poderoso, irmãos. Não há aflição que nos surpreende, que surpreenda ao Senhor. Deus é amoroso. Ele tem prazer em socorrer os seus filhos. Cultive esse desejo espiritual, esse santo desejo, esse alvo da fé. Em suas aflições, experimentar o socorro de Deus e não do homem, e não dos amigos, e não dos conhecidos, e não da rede de apoio que você tenha construído ao longo da sua história de vida. Mas há mais um desejo, irmãos, um quarto desejo que eu enxerguei aqui. Fica o desafio para que você encontre outros alvos da fé do Salmo 130. Quem está cheio da presença de Deus transborda. E então o salmista diz: Senhor, é um desejo não para mim apenas. A minha alma deseja o Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da alva. Mas esse desejo eu tenho para o meu povo. Então ele vai para os muros da cidade e diz: Israel, espere no Senhor. Só no Senhor há misericórdia e copiosa redenção. Só Ele, verso 8, pode redimir Israel de todas as suas iniquidades. O salmista sabia, o povo de Deus fez escolhas erradas em sua história. Nele, a copiosa redenção. Se Israel tem concluído que os seus pecados são tantos e são tão graves que invalidam o olhar misericordioso do Senhor, Israel está equivocado. É um povo equivocado. Queira o povo de Deus reconhecer que fez escolhas erradas, que se afastou do Senhor, mas que pode cultivar a esperança de voltar a viver na presença dEle. Aqui nós estamos falando de um alvo de fé, de quem sabe que Deus ouve, que a palavra de Deus garante o perdão a quem confessa o pecado, que o Senhor socorre o aflito, todo o caminho, os degraus sendo vencidos um a um, para que nas alturas o crente reconheça que pode viver na presença de Deus. É aquilo que chamamos de enchimento do Espírito. Meu irmão, considere fazer disso motivo diário de oração, viver cheio do Espírito Santo. Quando Paulo escreve aos crentes de Éfeso, conhecidos pelas festas em honra a ídolos que levavam as pessoas à embriaguez, e com a embriaguez a vergonha pública, a nudez, algo muito semelhante ao carnaval. Paulo diz da parte de Deus em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, não desejem excessivamente o vinho, no qual há devassidão ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Um crente em Jesus jamais deve desejar, por exemplo, a alegria enganosa do carnaval, o entretenimento nocivo dos foliões. Deveria desejar ao embriaguez, por assim dizer. Se é para exagerar em algo, exagere naquilo que nunca fará mal, em buscar o Espírito de Deus, ouvir a voz do Espírito, submeter-se à orientação do Espírito, obedecer à palavra que é inspirada pelo Espírito, o enchimento do Espírito. Irmãos queridos, crentes em Jesus que nunca experimentaram aquilo que é chamado de enchimento do Espírito, deveriam, por crédito dado à palavra de Deus, orar por isso. Encha-me, ó Deus, do teu Espírito, e esse enchimento gere transbordamento que alcance a igreja, a cidade, o país, o mundo. Avivamentos, irmãos, começam assim. Doses homeopáticas sobre um coração inflamado de amor pelo Senhor, que persevera em oração, que vive no temor de Deus, que não desobedece à lei de Deus, que ama o Senhor de todo o coração. E essas pequenas doses, como no milagre do Senhor, começam a preencher aquele ser que transborda e acaba molhando outros que estão à volta.
Avivamentos, irmãos, na história, não começam de grandes eventos. Começam de alguns poucos joelhos tementes, crentes no poder de Deus, orando por enchimento do Espírito. Estudem a história dos avivamentos. Li há alguns anos um livro que recomendo, do pastor e professor Franklin Ferreira, acerca da história dos avivamentos. Irmãos, como ele se interessa muito por história, ele quis saber aqueles avivamentos entre os irmãos morávios, avivamento norte-americano, o avivamento no país de Gales, o avivamento coreano. O que aconteceu lá na origem? Alguns crentes olharam para a palavra de Deus e amaram o Senhor de tal modo que disseram: acima de qualquer outra coisa nós desejamos o Senhor. O mundo, como dizia Moody, está para ver o que Deus pode fazer em, para e através de uma vida que decida entregar-se inteiramente nas mãos dele. Uma vida. O pouco com Deus é muito, não é assim que dizemos em nossa cultura? Deus não é capaz de multiplicar alguns pães e peixes e disso ainda sobrarem 12 cestos cheios de pães e peixes depois de alimentar uma multidão? E não é preciso ter medo do avivamento bíblico. Não é preciso ter receio do avivamento que vem do céu. O que vem da parte de Deus não promove divisão, não gera confusão, não trará desordem. Se os irmãos em algum momento associaram avivamento ao movimento perigoso, os irmãos não viram avivamento do céu. Avivamento que vem de Deus, irmãos, traz paz, arrependimento, conversão. Gente seguindo para servir a Deus nos campos missionários ao custo da própria vida. Igrejas fascinadas com a presença de Deus, sem terem grandes atrativos em suas reuniões, a não ser o nome de Jesus e a palavra de Deus pregada. Pregadores tementes a Deus, que não pregam aquilo que massageia o coração do homem. Irmãos, nós não devemos temer o avivamento que vem de Deus. Nós devemos orar por isso. Encha-nos até transbordar. É a solução para o Brasil. Todas as outras são precárias e provisórias. Mas um povo que tem como alvo de fé desejar a vida na presença de Deus pode realizar algo que deixará autoridades, a população em parafuso. Por que eles estão fazendo essas coisas? Como eles conseguiram? Como podem viver em amor? Como podem ser tão corretos no pagamento dos seus compromissos financeiros? Como podem ser tão fiéis ao cônjuge? Como eles podem amar tantos filhos? Como eles podem ser tão bondosos e abnegados? Avivamento que vem de Deus é um grande alvo de fé, meu irmão. Deseje isso. Queira isso para a sua vida. Não se permita, não nos permitamos, eu me incluo nisso, passar ao largo desta grande verdade da palavra de Deus, desta ordem que é um convite amoroso: enchei-vos do Espírito. Desejar a presença e o poder de Deus é o que se espera de quem recebeu o Espírito Santo e por isso nasceu de novo. Ore por isso, influencie quem está à sua volta. Eu não estou dizendo a você que você não deva ter arrolado junto à sua família alguns alvos. Melhorar aquele armário da casa que já está decadente. Pode ser um alvo para breve. Contratar o marceneiro, o projeto e resolver. Eu não estou dizendo a você que você não deve ter aquele alvo de iniciar uma atividade física. Isso é bom. Pagar por um profissional que cuidará de você. Eu não estou dizendo que você não deve ter o alvo de conhecer uma bela cidade, cuja história sempre provocou em você curiosidade e admiração. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que esses não devem ser os grandes alvos da sua vida. A sua visão agora é espiritual. Em Cristo, as escamas do pecado caíram. Os óculos da graça de Deus te permitem enxergar além daquilo que o homem sem Deus pode enxergar. Então você deve desejar aquilo que é espiritual, santos desejos, alvos da fé. O Salmo 130 deve ser relido por mim e por você, a fim de que, olhando para esse salmo, aqui encontremos o planejamento estratégico dos próximos meses da nossa vida. Deus nos avive para que juntos desejemos e alcancemos essas bênçãos grandiosas das mãos daquele que está atento a cada um de vocês.